qualquer assunto que tu quiser aprender, tu deveria começar pelos fundamentos, tipo, qual é o cara, o que que aqui todas as pessoas que vão trabalhar nisso precisam Eles precisam saber, tá saber. ligado? É, cara, Depois tu perfeito, evolui. Tipo, eu acho que perfeito. essa é uma mentalidade boa. E tu tem, tipo, como isso afeta teus hobbies? Isso estraga todos os hobbies, né? A verdade é essa. Uma coisa que a gente fala frequentemente é que junta isso com a competitividade que a gente tem, né? Que é o fato da gente querer. é, Acho que eu posso resumir esse legado de ser nerd em uma frase que seria: a gente tem um compromisso muito forte, até pessoal, de ser bom nas coisas que a gente faz. É, Sim. tipo, a gente não tá satisfeito em fazer. Não tá mesmo, assim. É tipo é absurdo quando que a gente fica incomodado e quando a gente percebe que, cara, isso aqui não tá bom. Do tipo. E eu não tô falando daquele perfeccionismo de não colocar as coisas na rua, não, porque a gente coloca muita coisa pra rodar. Eu tô falando realmente um incômodo intrínseco, assim, de falar, cara, tem que ficar bom nessa merda. Fui assistir Lá uma vem você com as palestra frases de e eu efeito, ouvi uma vambora. frase, eu anotei essa frase que eu achei muito interessante. E o palestrante, que é o Santiago Uribe, que é um Ah, o Santiago cara é um cara maneiro. lá da Conheço o Santiago. Colômbia, participou de toda a evolução e transformação de Medellín. Ele falou: a inteligência artificial não substitui a preguiça natural. Eu anotei isso, cara. Impactante, profundo. Impactante. E eu fiquei pensando, conectei na hora com o que a gente falou alguns episódios atrás de, beleza, a inteligência artificial ajuda bastante, tem muita coisa que dá pra fazer, mas se tu não tiver o fundamento, se tu não souber estudar, se tu não souber aprender, se tu não souber realmente fazer as coisas, não vai adiantar de nada. Tipo, vai dar escala na merda que tu já é. Então, 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 cara, não adianta estudar, não adianta só achar que a inteligência artificial vai resolver tudo. E aí eu resolvi da gente fazer um podcast dedicado a como o que a gente acredita sobre isso, né? Como realmente estudar os fundamentos, como garantir que a gente tá evoluindo e não só acelerando com inteligência Boa. artificial, seja lá pra onde for. Tem algumas instituições que estão provocando que a gente não necessariamente tenha diplomas de 4, 5 anos, que tem alternativas para isso. Eu vou dar alguns exemplos depois. Mas tem uma responsabilidade muito individual mesmo, que não é o certificado, não é diploma, que é como você aprende mesmo. Como é que Sim. você aprende alguma coisa? Como é que você estuda? E aí eu vou voltar para um assunto que a gente já falou nos outros episódios, né? Que existem problemas complexos, existem problemas simples. Tem coisa que dá para aprender num TikTok, num Reels, num Shorts de 60 segundos? Cara, sim. Mas quais são as coisas que eu aprendo a fazer aí? Vou pegar um exemplo que a gente tava ali hoje, né? Como é que não deixa a tela do computador desbloquear? Pô, dá pra aprender num vídeo de 30 segundos. Como é que troca a resistência do chuveiro? Dá pra aprender em 30 segundos. Ah, como é que instala um móvel na tua casa? Acho que dá pra aprender em 30 e 60 segundos, né? Eu não tô dizendo que dá pra fazer, dá pra aprender como faz. Pô, mas você não vai aprender programação num vídeo de 60 segundos, assistindo o vlog do influenciador que você gosta, né? Então, de novo, cada problema na sua caixinha e cada modelo de aprendizado também na sua respectiva caixinha. Acho que começa por aí de entender o que serve para cada coisa, né? Cada ferramenta no seu devido lugar. Aí eu ia até fazer uma outra provocação. O que que é aprender, né? No caso, tipo, porque às vezes as pessoas, Filosófico. tipo, cara, aí trazendo pro contexto de tech e do que a gente vive assim no dia a dia. O cara às vezes constrói alguma POC de alguma coisa usando um tutorial com um chat GPT conversando com ele e fala, ah, aprendi, eu sei fazer isso. Mas, tipo, quando eu falo de aprender e de estudar, eu tô sempre pensando em realmente implementei isso. A gente fala bastante de tá em produção, assim, tipo, o Uhum. quanto do que tu já aprendeu tá em produção. Mas vamos dizer, tipo, o quanto tu já aprendeu realmente, pra tangibilizar melhor, foi pra rua, tem alguém usando, isso Isso. virou negócio realmente, isso tá sendo aplicado, tipo, tá acontecendo ou é algo que tu tá estudando? Porque essa é a diferença pra mim drástica de, tipo, tu realmente dizer que tá aprendendo e tá evoluindo. Porque simplesmente fazer coisas, na minha visão, não é aprender. Tipo, tu tá. Mas simplesmente consumir um conteúdo também não é Também não é aprender, aprender. Tu não tá. né? Tu pode até dizer. É que pra mim, estudando já extrapolou o fato de consumir o conteúdo. Tipo, porque tem tanto conteúdo que tu tá sempre consumindo conteúdo. Tu não pode dizer que tá estudando. Exato. Pra mim, o estudando já virou, tipo, pegar um conteúdo,
tentar aplicar de alguma forma e ver que resultado isso gera. Aí eu considero que eu tô estudando alguma coisa, tipo, eu tô que é quase o que seria na academia, de realmente estar gerando hipótese, validando Sim. essa hipótese, gerando hipótese, validando essa hipótese. E hoje isso é muito rápido, é muito fácil. E eu gosto de, tipo, cara, eu começo a olhar o máximo de conteúdo pensando em benchmark, assim mesmo, de tipo, cara, entre estudar barra olhar como outras pessoas fazem, isso serve pra empresa também pra qualquer coisa, na verdade, que eu vou fazer na vida, que eu sou meio nerdão assim. Aí olha tudo, cara, o máximo de conteúdo pra tu conseguir te ambientar nessa nova coisa de alguma forma. Isso não é. Eu não considero que eu tô virando um especialista, tô estudando, eu só tô, cara, saindo do raso ali de alguma forma. Aí eu parto pra uma etapa antes de falar com o professor ou mentor, que eu gosto de, que eu chamo de conectar com a realidade. Que é eu fazer meio que um depara de tipo, tá, eu olhei mais ou menos o que é isso, o que é o aceitável dessa coisa nova, como que as pessoas fazem. Eu gosto de olhar também, tipo, cara, o mundo não dá pra inventar o mundo agora em Isso. 2025, quase 2026. Provavelmente alguém já fez Mas isso. é isso que a gente fala, cara. É, Provavelmente alguém já fez isso, assim. quem fez? Como fez? Tá, beleza. Tá meio que aquilo ali. Aí conecta com a realidade e entende o gap. Que agora eu vou só palavras em inglês. Entende o gap entre onde eu tô e onde eu quero chegar. Ali tu já tem. Aí tu consegue começar a gerar dúvidas de o que eu deveria fazer. Eu não posso só olhar como os caras fazem e achar que a minha dúvida é como eu faço igual a ele. Não, é como eu faço pra eu sair da onde eu tô. Eu preciso entender onde eu tô pra chegar a algo perto dele. Cara, essa é outra coisa muito fascinante. Eu sempre falo, quem não tem dúvida sobre um assunto é porque é absolutamente ignorante sobre ele. Não tem como você achar que você sabe tudo sobre um assunto. Quanto mais você sabe, cara, Sim. mais dúvidas você vai ter. Assim, é até um bom sinal, um bom indicador de que você realmente tá aprendendo alguma coisa, sabe? Sim. E aí eu vou no mentor e aí depois segue igual, mas quando eu procuro alguém que já fez ou que sabe como faz, eu tenho muita dificuldade de não chegar na pessoa com dúvidas objetivas de demonstrar que eu já estudei algo que eu, tipo, que aí eu consigo defender, cara. Eu estudei isso aqui, eu já vi que pessoas fazem desse jeito, eu sou isso aqui. Eu imagino que o meu gap entre o aceitável e o que eu tô é mais ou menos por aqui. O que que tu acha? E aí a pessoa que tem conhecimento dessa parada vai ter muito mais insumo pra me ajudar, aí eu pego o que ela falou e aí vou executar. Mas aí esse ciclo funciona muito bem, tipo, eu faço pra todas as coisas também. O, Consigo famo- me sentir evoluindo, assim, tá o ligado? famoso me ajuda a te ajudar. É isso aí. É. Tem uma coisa que acontece muito comigo que eu tenho certeza que nasceu por causa do CS. Uhum. Porque, tipo, eu queria ficar bom no CS, né? Porque tava todo mundo jogando, eu queria ficar. Porque é que talvez isso nunca mais aconteça, mas teve uma época do mundo de 2005 a 2010 que, tipo, as pessoas viviam na Lan House e toda a cidade tinha torneio. Todo final de Sim, semana tinha um campeonato. isso é Tipo, aí verdade. tu tava montando teu time, treinando, jogando esse campeonato. E aí, naquela época, tu ficar bom, tu tinha que, tipo, tu tinha que ter um time, né? Primeiramente, jogar, tinha essa Sim, parte da execução. Mas, cara, o que tu fazia era baixa o jogo, tipo, a demo do jogo de um time maior, tipo um time sim, nacional, internacional, baixa o vídeo, né, do jogo, olha como eles jogaram, que tática eles usaram, como que eles se posicionam no mapa, tipo, que quais granadas, tipo, posição de granada que usa e tal, pega o pixel da granada, pá, tu analisa o jogo de quem é melhor, treina com o teu time e vai pro campeonato e vê o que deu certo ou não e faz antitático do outro time. E assim tu vai, tipo, tu olha um benchmark, aí trazendo pro sim. business, Aí. tu olha um benchmark, tu conecta com o que tu consegue fazer realmente, treina, e aí tu aplica, e assim tu vai indo. E, tipo, e esse ciclo eu faço em qualquer coisa da minha vida Justo. desde sempre. A próxima geração que tá entrando no mercado aí vai ter uma velocidade de mudança de carreira muito maior do que a gente teve, né? É, na geração dos nossos pais chegou a ficar 10 anos fazendo a mesma coisa, 20 anos dentro da mesma empresa fazendo a mesma coisa. A gente já tá mudando numa janela aí de 10 anos de carreira, a gente já tá fazendo coisas diferentes. É, mas eu também sinto falta desse fundamento, tá? É pra dizer que, apesar de me preocupar em como que isso vai ser pro futuro, quando a gente tá buscando novos profissionais do mercado e tudo mais, eu sinto falta de uma base sólida, assim. Tipo, o que seriam os aprendizados básicos que uma pessoa precisa ter? Ela tem realmente um pilar forte de conhecimento para que ela construa as coisas que ela vai olhar para frente?
E eu digo isso, inclusive, vindo de uma cultura, e aí eu posso até reforçar, esse era um dos valores muito fortes que a gente tinha na época de consultoria, eu gostava bastante dessa abordagem, que é você sempre crescer na tua carreira baseado nas tuas fortalezas. Uhum. Porque se você for pegar tudo que você é ruim e aprender tudo de uma vez, cara, você não vai entregar nada enquanto você tá aprendendo. Então, qual que era a abordagem? Pega as coisas que você é muito bom, continua fazendo isso muito bom, pega, sei lá, 20% do seu tempo, escolhe uma coisa nova e vai experimentando. Porque você vai fazer cagada com essa coisa nova, com esse assunto novo, mas, pô, você vai ter sempre o teu fundamento ali que é muito forte. No meu caso, particularmente, sempre foi tecnologia. Aí o pessoal pergunta, André, por que você já fez coisa em 10 indústrias diferentes? Eu falei, porque todas elas são relacionadas à tech. Eu tava olhando pra Sim. programação, pra cloud, pra inteligência artificial. Ah, já trabalhou na indústria automotiva? Sim, eu tava programando o módulo do carro. Ah, já trabalhou com mobile, com os smartphones, tudo mais? Sim, eu tava programando o aplicativo. Ah, você já trabalhou com varejo e consumer packaged goods, que é, putz, o varejo que vai mesmo pra prateleira do supermercado. Sim, mas eu tava trabalhando com RP, que é o sistema que cataloga os SKUs, que é a tecnologia nesse contexto. Uhum. Então, eu sempre estava aprendendo uma indústria nova, aprendendo um contexto novo, mas eu estava numa zona de conforto que é a tecnologia. Então, isso sempre ajudou muito, alavancou muito minha carreira. Mas eu costumo brincar que a gente leva os hobbies bastante a sério, né? Eu fui no kart contigo e, pô, eu falei assim, cara, é facilmente viciante isso aqui. Eu consigo me enxergar investindo meus próximos 6 meses, ganhando da criança de 12 anos que deu um pau na gente quando a gente foi no kart. Só com o desafio de falar, cara, eu preciso melhorar meu tempo aqui, eu preciso aprender como é que quem faz. Tomei uma baita da punição na primeira vez que a gente foi no kart, absurdo, assim. Não, tu O tava pessoal não colaborou. desleal. Direção agressiva, né? É. Mas, não, eu tava na intenção de ganhar o negócio. Mas enfim, acho que a gente leva a sério porque a gente gosta de aprender também. Acho que tem uma diversão muito interessante de colocar esse método em prática, escolher uma coisa nova, experimentar. O pessoal fala em se dispor a ser ruim em alguma coisa, né? Acho que a gente faz isso com alguma frequência, assim, que eu particularmente gosto muito. Essa é uma sessão. Aí já entra numa sessão de terapia minha, que eu destruo todos os meus hobbies. Então, eu destruo todos. Não sobra nada, tudo vira projeto. Eu não consigo ter um hobby. Agora eu olhei pro Plínio que tá nos gravando aqui. Eu comecei a gostar de audiovisual também. Eu destruí o negócio, porque aí eu já começo a comprar um monte de equipamento. Gastou já fiz absurdo em equipamento. 6 mil horas de todos os cursos possíveis. A gente fez mentoria com o Plínio. Cara, assim, ó, eu não consigo ter um hobby no fim do dia, né? Esse é um problema. Porque eu não me divirto. Eu começo a querer ficar enlouquecido no negócio. A gente tá fazendo isso no meio de uma preparação que eu tô de 30 dias pra poder lutar, pra poder voltar a competir no jiu-jitsu depois de 6 anos. Então, assim, acho que eu entendo. Mas a gente sabe aprender. Profundamente. A gente sabe aprender as coisas. Porque o episódio é sobre aprender, não é sobre viver plenamente a vida. Isso. Agora tu falou isso, eu lembrei também. O pessoal confunde muito, que acho que é importante esclarecer, esse lance de, tipo, tu pensar como um intraempreendedor e aquela exigência que, na minha visão, é meio burra, não tem outra palavra, do pensamento de dono. Tem que pensar como dono. Que eu acho que é diferente o que tu explicou. Tipo, tu não tava... Eu sou meio contra o pensamento de dono, exigir que as pessoas pensem como dono, porque não é dono, né, cara? Então não tem como pensar como dono, não faz sentido. Não faz sentido tu exigir isso da pessoa, porque ela não vai ter nem o ônus todo, nem o bônus todo de ser dono. Tipo, o que ela deveria pensar é, tipo, como melhorar o contexto dela, que seja de uma maneira positiva pra ela, que eu acho que é um pouco do que tu conseguiu atingir com o teu projeto aí, de tipo, cara... Intraempreender vai ser, tipo, a partir do teu contexto, tu pensar em melhorias de processos, eficiência, ou até gerar algo novo, como foi o caso. Mas no teu caso, tu tava buscando mais serviço, né? Sim. Então, tipo, tu tava gerando eficiência na geração de demanda, no caso. Sim. E, tipo, isso pra mim é intraempreender isso. Tu não tem que pensar como dono, tu não tá pensando, tipo, isso dá margem, não dá, como eu vou gerenciar essa carteira, como eu vou montar o comercial disso. Tipo, tu só tá pensando, cara, cara, eu preciso gerar mais demanda nos clientes que eu já conheço. Sim, e aí tu foi tentar e levou isso pra eles. E por sorte eles foram receptivos, né? Porque tem lugares que também pode não ser tão receptivo assim. Acho que essa visão é importante, assim, que não é sobre
o esforço em si, porque tu não trabalhou mais para gerar essa ideia. Sim. Só propôs uma coisa diferente para gerar um resultado desproporcional, porque tu ia estar trabalhando lá de qualquer forma, tá ligado? Sim. E aí tu trabalhou fazendo um negócio mais legal, que é importante pra tua vida, tá ligado? Eu acho que esse é um ponto que fica até pra quem tá aí começando 2026 e tá pensando, não, esse ano eu vou estourar na carreira. Sim, tipo, é muito mais sobre tu te preocupar contigo, tá ligado? De te colocar em projetos interessantes e propor esse jeito de trabalhar diferente que gera um resultado desproporcional, conseguir entender. Acho que quando tu quebra o paradigma de sair de pensar só nas tuas horas de trabalho e tarefas e pensar no lugar que tu tá inserido e como gerar resultado nesse lugar, acho que aí é uma quebra interessante que gera crescimento realmente. A gente já tá meio que definido aí que nós não somos as gerações dos antigos, que passavam a vida inteira, a carreira delas inteira fazendo uma coisa. Uma coisa. Então, quanto mais coisas tu puder ir aprendendo, trazendo pro teu leque, claro, não adianta também tu querer fazer um pouco de tudo. Tem que ter uma lógica por detrás. Mas, dentro desse mundo que tu decide escolher para trabalhar, de coisas para fazer, quanto mais tu puder ir complementando esse teu perfil, melhor vai ser. Mais interessante vai ser e mais legal vai ser para ti. E também não adianta virar o Zé Ideinha, né? Que tudo tem uma ideia e quer, Cara, tu pega o negócio, tem uma ideia, tenta entender, validar, mostrar uma coisa de uma forma minimamente estruturada, né? Porque também ficar só dando ideia não ajuda em nada. A ideia do ChatGPT aí te gera... atrapalha também o fluxo, né, da empresa. Então tem que ter método aí que eu falo pra daí, cara, e ter uma ideia e saber como tocar aquela ideia pra frente. Não adianta vou mudar isso agora e, cara, sem método, sem jeito pra fazer. Chega lá no cara do No-Break. Né, cara? Chega lá no cara do No-Break e fala, cara, provedor de internet. Não faz nenhum sentido. É isso, né? Todos os nossos clientes usam a internet. Sim. E aí, à medida que tu vai evoluindo, tu vai crescendo, e daí tu vai conversando também com outras pessoas pra ver se aquilo tá fazendo sentido ou não, né? Também é muito importante. Essa é a minha primeira atitude, foi uma atitude que eu tive e tudo mais. Mas, a partir do momento que entrei na empresa, entrei aqui na nave e tudo mais, essas atitudes, elas não vão surgindo do nada. Elas vão surgindo de bate-papo com mentores, de tu conversar com outras pessoas. Então é importante também tu ir validar com outras pessoas que já fizeram algo parecido, entender o que essas pessoas estão falando, sabe? Não adianta tu ter uma ideia e achar que essa tua ideia vai resolver todos os problemas. Tem que validar antes com alguém, é muito importante, e tem que ter método para resolver as coisas. Senão tu fica o idiota motivado. E nada é tão perigoso quanto o idiota motivado. O idiota motivado é um perigo, cara. Eu sempre acredito muito que tu tem que aproveitar aqueles espaços que tu tá para aprender, E cada lugar que tu tá te dá oportunidades de aprender coisas diferentes. Assim. O primeiro lugar que eu trabalhei lá em Canguçu, eu aprendi, a lidar com cliente. Eu não sabia como lidar com cliente. Então eu aprendi a ir lá, lidar com cliente, resolver o que era pedido, falar com o cliente, me comunicar, entender que é uma ordem de serviço, que tem prazo para tu entregar, que pronto, Pronto é pronto, eu aprendi desde aquela época, lá de Canguçu. Aí vim pra Pelotas, comecei a trabalhar na outra empresa e, cara, lá eu aprendi a lidar com o cliente abaixo de mau tempo. Porque quando a gente chegava e o No-Break não tava funcionando, o cara tava louco da vida, porque ou o mercado dele tava parado, ou o banco não tava, tinha uma fila de 30 pessoas querendo receber e o banco tava parado e tinha que resolver o problema. Então sempre foi muito, orientado a isso. Cara, beleza, eu estou nesse lugar hoje, o que eu posso aprender para formar a minha carreira? O que são os aprendizados, as coisas que eu estou construindo para formar minha carreira? Aqui dentro da nave, eu aprendi muito sobre comercial, que era uma coisa que eu não sabia, eu não tinha esse tino comercial, não entendia de como funcionava a dinâmica comercial. Mas, é muito importante tu entender como tu prospectar um cliente, como tu fazer uma venda, como tu realmente, construir um relacionamento com o cliente, como tu entregar. Então, eu sempre tento ir, daquela situação que eu tô, o que eu posso aprender para construir minha carreira, para seguir evoluindo na minha carreira,
Que aprendizados eu posso tirar com aquelas pessoas que estão lá, com quem eu vou me relacionar, para construir uma carreira sólida. Eu penso muito sobre isso. Eu sou um generalista de tecnologia e o ponto comum, além da tecnologia, acho que é o meu gosto e o meu prazer por resolver problemas com tecnologia. Que é o principal viés que, inclusive, me conecta com nave. Assim, eu não sabia, eu não usava o termo tech solver, mas quando eu olho para trás e olho o que eu fazia, como eu fazia, que foi o que me conectou com a McKinsey, com o modelo de problem solving da McKinsey, é essencialmente o coração da nave. Assim, é o que a gente mais faz e a gente faz muito bem hoje. E aí foi uma decisão muito natural, depois de ter conhecido você, ter conhecido todos os meninos aqui, de falar, cara, isso aqui faz sentido pra mim, né? O que eu percebi foi que... Agora, conhecendo tech solver na veia. eu era tech solver sem me chamar de tech solver, né? Então foi muito legal ter clareza, comunicar, porque eu já era percebido como uma pessoa que resolvia problemas com tecnologia. Facilita agora, porque até os clientes chamam a gente tech solvers e ficam perguntando pra gente como é que eles replicam isso pro time deles, né? A gente ouviu Sim. de alguns clientes assim, eu queria que meu time fosse tech solver, né? A gente tá começando a ver isso. Então, acho que a consolidação de uma convicção que eu tinha de que as pessoas de tecnologia precisam ser bons resolvedores de problemas, entendendo o negócio, mas que também sem perder o preciosismo, o fundamento, o rigor que as disciplinas de desenvolvimento de software, tecnologia e aquilo que a gente faz como hard skill mesmo, que é necessário. A gente não pode se perder do que a gente faz bem, que é entregar tech, enquanto a gente aprende sobre os negócios dos nossos clientes, enquanto a gente resolve problemas utilizando essa tech que a gente consegue construir bem. O repertório, que foi essa palavra que tu puxou pra gente falar, tipo, é muito. Pra mim é a única. É a coisa mais importante que todo mundo deveria estar preocupado. Tipo, ainda mais agora que todo mundo é tudo, IA, impacto. E uma certeza que a gente tem, que acho que tá conectado com isso, só pra não esquecer de falar, é que a gente não vai estar fazendo a mesma coisa ao longo da vida. Não vai. Tipo, são raríssimas as exceções de uma pessoa que agora vai ter uma carreira de 20, 25 anos e ela vai só apertar parafuso, só Sim. codar front-end. Ela vai só... Cara, é pouquíssimo provável que isso aconteça. Sim. E o impacto na carreira de tu conseguir ter essa capacidade, pelo menos pra mim, assim, eu consegui enxergar claramente que conseguir ter essa capacidade de pegar qualquer assunto novo, estudar, compreender os fundamentos e conseguir aplicar pra depois ir iterando isso, como empreendedor, isso é a parte, isso é o dia a dia, tá ligado? Tipo, tu precisa o tempo inteiro, que a gente não tem recurso infinito. Se a gente queria começar a produzir conteúdo, aí, tipo, eu comecei a tentar fazer do nosso jeito, depois encontra alguém pra te explicar os fundamentos, que foi o Sim. Plínio A pra gente mim fez aqui, que tá mentoria com o atrás Plínio, da câmera aqui. exatamente. Aí entende um pouco mais, produz, e aí, tipo, até pra tu conseguir delegar isso depois, eu não consigo, aí é uma incapacidade minha como gestor, delegar algo que eu não sei Sem o saber nada. fundamento, tá ligado? E aí dizem que esse é o certo e tal, mas aí não sei, tem várias teorias sobre isso. Mas pra mim, tipo, não consigo, tipo, liderar e saber, tem que saber se algo tá bom. É isso que eu não, isso pra mim, que ser nerd impacta na minha vida positivamente, tipo, eu não consigo começar a fazer algo sem ter certeza, tipo, se aquilo tá indo pro lado certo ou não, assim, se, tipo, eu não posso só produzir algo pro mundo sem saber se tá certo ou não, tá ligado? Um exemplo muito bom que a gente vê, um contra-exemplo, né, que a gente vê das pessoas pedindo nossa ajuda e pedindo socorro, é o gestor que gere o time de tecnologia, mas não sabe nada de tecnologia, e chega pra gente falando assim, eu não sei nem se a estimativa que meu time dá tá certa ou tá errada, ou se estão me passando pra trás, né? Esse é o tipo de coisa que a gente lida no dia a dia, que pra Sim. mim é um exemplo dessa falta de profundidade mínima, que é o cara não saber nem pra poder cobrar. Muito provavelmente, independente de geração, do que acontece com o mercado e tudo mais, essa é uma habilidade que vai ser fundamental para qualquer profissional, em qualquer área, não importa se tecnologia ou não, que é ter o seu método e entender como você aprende, né? Porque se eventualmente você resolver mudar de carreira, se resolver fazer outra coisa e tudo mais, essa habilidade é o que te leva para outro patamar. E mesmo se você tiver que mudar a tua atividade principal, né? Não ter um modelo mental de como fazer essa transição vai fazer com que ela demore muito mais tempo do que ela deveria. Então, pô, aprender é a habilidade do futuro. E a gente que não queria falar sobre o futuro. Sim, mas é a habilidade do presente, né? Porque tu não chega no futuro sem Sem passar passar pelo pelo presente. presente. Aí fica um pouco de Que estoicismo. final de aí. episódio, meu Deus do céu.